Salve, camaradas do reino e no reino de Deus. Essa semana é uma semana que é chamada Semana Santa. E começou com o Domingo de Ramos e a gente meditou sobre isso no último vídeo. Eu estou aqui com esse quadro do Pastro, que é exatamente o quadro da Páscoa. Aquele que é o outro que de quando em vez eu estou gravando, era o quadro que representava a quaresma, que era exatamente essa antecipação, o primeiro tempo comum, que apresentava esses momentos, essas preparações, esses instantes da vida de Jesus antes da Páscoa. Agora nós já estamos aqui com esse ao fundo aqui, ó, o quadro do Pastro, que é um quadraço lindo, maravilhoso, que vai revelando exatamente em suas gravuras todo esse momento dessa última semana do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi torturado, sim, torturado pelo Império Romano, juntamente com os religiosos e também com o apoio da multidão, que gritou muito mais alto Barrabás do que Jesus, né? E assim tudo, nessa semana que é absolutamente tensa, para que eu e você, a gente possa meditar, levar a sério esse tempo dessa semana, para a gente poder meditar naquilo tudo que aconteceu de maneira histórica, há muito tempo atrás, marcando a história da humanidade e virando a chave completamente de todas as coisas com o que aconteceu com Jesus até o domingo da ressurreição. Vamos ler aqui em Marcos o que aconteceu naquela segunda-feira, logo após o Domingo de Ramos, para a gente poder acompanhar. Olha lá, no capítulo 11 de Marcos, o versículo 12 em diante. Tem o lance da figueira, presta atenção, de uma figueira, e tem o lance do templo. Eles estão absolutamente relacionados. Olha só. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam, vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim: nas Sagradas Escrituras está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Isso é a segunda-feira que começa com uma tensão impressionante. E você encontra esse momento, inclusive, da maldição da figueira estéril, você encontra em Mateus 21, de 18 a 20, você também vai encontrar a questão do templo em Mateus 21 também, lá em Lucas 19 também. Você vai encontrar outros detalhes, alguns detalhes que Lucas traz sobre esse momento que Marcos não viu, que também Mateus traz e que Marcos não quis registrar. Enfim, você lendo esses capítulos e esses episódios ajuda você bastante a conseguir olhar o todo do que foi que aconteceu. Então, quando a gente olha para esse momento, a gente começa a entender, meu Deus, quais são as lições que a gente aprende com essa tal dessa figueira, que é uma figueira estéril. E o que é que a gente aprende com esse negócio da purificação do templo? O que a gente guarda no coração? Acho que a gente olhando para a figueira, a primeira coisa, aprendendo com essa figueira, é a seguinte, é que Jesus também está trazendo um elemento profético muito sério com relação a Israel. E a figueira é um símbolo importantíssimo de Israel como uma nação. E Jesus está falando aqui também, já começa a sinalizar sobre a disciplina iminente de Israel.
a figueira estéril, sem fruto, com consequências sobre Jerusalém e o templo, que efetivamente aconteceria em 7 décadas mais tarde, de uma forma terrível. E isso aqui nos leva exatamente a isso. Quando Jesus está se referindo a isso, ele não está só bravinho com uma figueira que não tinha figo porque ele estava afim de comer alguma coisa. Tem um negócio muito sério, emblemático e profético nesse momento. E isso me faz lembrar de Jeremias 24. Olha só, gente, isso aqui. Esse negócio de figo, figueira, me fez lembrar de... O momento é outro, mas olha só como esse negócio é interessante, hein? Jeremias 24. É a visão que Jeremias tem de 2 cestos de figos. Olha só, lerei. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou israelitas como prisioneiros de Jerusalém para a sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e todos os operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons e eu os tratarei com bondade. Cuidarei deles, eu os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei. Porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins os que não podem ser comidos as seguintes pessoas: o rei Zedequias, só começa pelo rei, hein? O rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande, porque eles tinham a sua confiança no Egito. O Egito naquela época era um império mais poderoso que tinha, e eles estavam confiando muito mais no Egito do que no próprio Deus. Eles só falavam do Egito, vamos para o Egito é quem manda, a gente tem que ouvir o Egito, ouvia tudo, tudo que tinha a ver com o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Uau! Capítulo 24 de Jeremias, vale a pena olhar. Isso foi uma coisa que aconteceu e que aconteceu lá na época de Nabucodonosor, com o início, o momento do cativeiro babilônico. Mas aí eu fico pensando, olhando para esse momento da figueira aqui, e há uma relação efetivamente profética também. Quando a gente não presta atenção, a história pode se repetir, hein? E ela se repete de um outro jeito agora, não com Nabucodonosor, mas também vai se repetir. Jesus está também sinalizando e apontando que tudo aquilo que Israel estava chegando, o povo estava chegando, em 7 décadas o império seria o romano e seria um outro cara que poderia estar conduzindo toda a destruição, tanto do templo quanto da cidade, arregaçando com tudo. Então essas são as coisas que a gente aprende com a figueira. E também lembrando, né, que há um detalhe que a gente não pode esquecer, que tem a ver com o seguinte, tem a ver com o Deus que também disciplina seus filhos. Não esqueça disso. A disciplina é um ato de amor de Deus. Se a gente fica sem disciplina é porque somos bastardos. Quem ensinou isso foi o escritor do livro aos Hebreus.
E lá no capítulo 12, no versículos de 7 até 11, revela exatamente isso. Vale a pena de quando em vez ler aquilo ali, para você entender que a disciplina do Senhor para todos nós é um ato de amor também. Mas e a questão da purificação do templo? Quais são as lições da purificação do templo? A primeira coisa é a seguinte, que tem que ser revelada essa mistura, essa impureza que há na mistura entre fé e comércio. Tem que ser revelado e exposto, e tem que ser tratado com severidade. Jesus, ele chuta o pau da barraca mesmo, e ele é severo. Não tem nada de elegância ali, com Jesus entrando ali naquele momento, não tem nada de suavidade com Jesus nesse momento aí. E tanto que é evocado um texto do Velho Testamento dizendo que o zelo do Senhor o consumia. Ainda bem que tem esses momentos nas Escrituras dessa humanidade de Jesus, para que a gente não fique se escondendo no nosso jeitinho elegante, que na verdade muitas vezes é mais covardia do que efetivamente qualquer atitude de serenidade. Mas quando você olha para isso, essa impureza da mistura entre fé e comércio, da manipulação e da exploração da fé, na base da compra e da venda, essa coisa de que de repente o templo virou um shopping para os consumidores de produtos espirituais, como as igrejas de hoje, que estão por aí o tempo todo, virou um shopping para consumidores de produtos espirituais. E Jesus também diz que ali virou um lugar que é esconderijo de ladrões. Sim. E aqui para nós, hein? Como hoje as igrejas e esses espaços institucionais de igrejas se transformaram em um ótimo lugar para esconder manipuladores e exploradores da fé e das pessoas em suas carências e necessidades. E a gente aprende que exatamente isso é um lugar onde se revela essa impureza, esse jogo, onde estão os players do poder que transformaram tudo num produto, que transformaram tudo que não poderia ser produto em produtos espirituais. Muito louco. Jesus reage a isso, purificando com chicote e virando chutando o pau da barraca ali. Mas também a gente aprende que é lugar de cura, é casa de oração. Um dos evangelistas diz que as pessoas chegando ali também foram sendo curadas. De fato, é um lugar de cura. Esse lugar é um lugar de cura, onde nós temos que entender e compreender que esses espaços são espaços de cura, mas também de oração. E diz ainda, oração para todos os povos. Olha isso, hein? Muito interessante, oração para todos os povos. Havia, sim, uma relação com o templo que trazer essa explicação sobre os povos, principalmente para o povo judeu naquela época, sobre o seu templo, é alguma coisa muito importante e muito séria, mas aqui é uma lição muito boa, que essa relação de celebração e de culto, nosso jeito de cultuar, revela um povo sem xenofobia, sem racismo. O espaço é para todo estrangeiro, para todos os refugiados, para todo imigrante. Poderíamos também falar para todos os diferentes? Poxa vida, hein? Jesus então restaura essa pegada, apontando e exaltando até o pátio dos gentios, hein? Puxa vida. Mas também é um lugar, um dos evangelistas fala que as crianças começaram a cantar. E Jesus vai falar sobre isso também, que é também o lugar do perfeito louvor. E a criançada está cantando o hit da entrada triunfal, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então, cantar como criancinhas, lembrando do Salmo, né, que o perfeito louvor sai da boca das criancinhas. Olha que coisa importante a gente olhar e prestar atenção nessa segunda-feira tensa, onde Jesus chega e tem dois movimentos absolutamente proféticos com relação à figueira, que fica absolutamente seca,
e também com o templo que passa a ser denunciada a impureza e apontando coisas importantes que lá estão. Que a gente possa olhar para esse momento dessa segunda-feira tão tensa após o Domingo de Ramos e pensa aí o que é que você tem visto hoje e de que maneira a gente tem observado mais ou menos as mesmas coisas. Você acha que Jesus hoje ele iria purificar alguns espaços de culto? Pensa aí, tá bom? Vamos adiante, pensando, lendo os evangelhos, para que a partir dos evangelhos a gente possa entender a Bíblia. Primeiro, desconstruir um jeito estranho de que a gente leu a Bíblia e que a gente construiu nossa fé evangélica. Talvez essa fé terrivelmente evangélica. E repensar, a partir do evangelho e de tudo que aconteceu com Jesus, a nossa fé nele, em Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus, nosso Senhor. Beleza? Deus abençoe você. Um beijo.